E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Juventude e Cruzeiro que se enfrentam nesse domingo, dia 8 de dezembro, a partir das 4 horas da tarde em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Foi um longo ano, a última partida do Cruzeiro nessa temporada, um ano de alguns sucessos, muitos fracassos, muita dor de cabeça. Chegamos aí nesse último jogo até com um gostinho amargo, mas ainda com uma pequena esperança de alcançar a vaga na próxima Libertadores. Isso porque o Cruzeiro está em 9º lugar com 49 pontos conquistados, o Juventude está em 13º lugar com 45. O Cruzeiro precisa ganhar o jogo, dessa forma iria a 52 pontos, e torce por um tropeço do Bahia, que vai enfrentar em casa o já rebaixado Atlético Goianiense. Caso o Bahia empate ou perca e o Cruzeiro vença o seu jogo, o Cruzeiro sobe para o 8º lugar e garante vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Qualquer outro cenário, se o Cruzeiro empatar ou perder, enfim, ou se o Bahia vencer o seu jogo, o Cruzeiro terá vaga apenas na Copa Sul-Americana do próximo ano, que é o grande objetivo do Juventude, inclusive. É fato que o time de Caxias entra em campo e talvez garanta a vaga na Sul-Americana, mesmo se não vencer o jogo, mesmo se perder para o Cruzeiro, há a possibilidade do Juventude ir para a Sul-Americana da mesma forma, mas certamente eles não vão contar com isso, O Juventude quer fazer a parte dele, buscar o resultado, mas o principal objetivo do Juventude na temporada já foi alcançado, que era evitar o rebaixamento. Eles conseguiram uma boa arrancada nessa reta final, ganharam do São Paulo no Morumbi na última rodada, inclusive. O Cruzeiro, por sua vez, vem colecionando aí péssimos desempenhos e resultados também com o técnico Fernando Diniz, apenas uma vitória com o treinador no Campeonato Brasileiro. Então, galera, o negócio é muito simples, Vamos fazer o possível, vamos tentar ganhar o nosso jogo. Vocês vão ver nas prováveis escalações daqui a pouco que o Cruzeiro estará muito modificado, com muitos desfalques, Mas é o que temos para hoje. Vamos tentar ganhar, vamos torcer aí para que o Bahia tropece. Imagino, que o Atlético Goianiense terá incentivos extras, digamos assim, aquela mala branca ali para fazer um bom papel. Acredito que o Juventude também pode receber alguma coisa nesse sentido por parte do Bahia. Enfim, gente, é tentar fazer na última rodada aquilo que a gente não faz há várias, que é jogar um pouquinho de futebol e vencer o jogo. Antes do campinho, com as prováveis escalações, só lembrar que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal. Se você ainda não tem conta na Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro, aproveitar as ótimas cotações. Normalmente tem ali umas super cotações especiais, para eventuais jogos. Sábados, por exemplo, costuma ter um valor de aposta grátis também para todos os clientes. E como sugestão de aposta, para quem quiser fazer uma fezinha aí na classificação do Cruzeiro à próxima Libertadores, resolvi fazer uma combinada aí com esses dois resultados, botei R$10. Se der bom, a gente ganha aí 98,60 além da vaga na Libertadores. Então sempre aposte com responsabilidade, apenas para se divertir, e se gosta de aposta, priorize a Betfair, até por ser a única casa de apostas que de fato investe e ajuda o Cruzeiro. Falando das prováveis escalações e começando com o Juventude, dono da casa, o técnico Fábio Matias foi uma aposta para essa reta final de Campeonato Brasileiro que está dando muito certo, 5 jogos de invencibilidade, e o time deve ir a campo com o goleiro Gabriel Vasconcelos, a zaga com Danilo Boza e Lucas Freitas, lateral direito João Lucas, lateral esquerdo Everton. No meio-campo, a dupla de volantes formada por Jadson, ele mesmo que jogou no Cruzeiro, e Ronaldo, o Nenê como um meio-atacante central, Lucas Barbosa como um meio-atacante mais pelo lado direito, Eric Farias é um ponta esquerda e Gabriel Talhari no comando de frente. Esse deve ser mesmo o time do Juventude, que tem apenas uma dúvida na formação, Se ele vai num 4-2-3-1 com a presença do Nenê, veteraníssimo Nenê, fazendo a função aqui de um camisa 10, ou se ele abre mão do jogador, deixa no banco, para entrar com o Mandaca, formando aqui um trio de volantes. O Juventude fez a maior parte do campeonato, inclusive, com 3 volantes aí, uma postura mais conservadora, mas na última rodada ganhou do São Paulo e o Nenê foi titular. Se a ideia for jogar com 3 volantes, o Ronaldo fica um pouco mais preso como camisa 5, o Jadson sai pelo lado direito, o Mandaca pela esquerda. Mas eu acredito que, como o Juventude não tem muita coisa a perder, e vê o Cruzeiro também numa crise de confiança, acho que o Juventude vai adotar uma estratégia um pouco mais ofensiva, vai jogar o jogo e terá o veterano Nenê aqui como seu camisa 10, e a facilidade do Nenê fazer
fazer, né? A possibilidade dele fazer um gol no Cruzeiro é gigante, inclusive. Alguns jogadores a destacar nesse time do Juventude: o Gabriel Vasconcelos, goleiro formado inclusive aqui na base do Cruzeiro, né? Saiu muito jovem para defender o Milan, rodou bastante no futebol europeu e tem feito aí um bom campeonato brasileiro pelo Juventude. O Danilo Bosa, um zagueiro que chegou a enfrentar o Cruzeiro jogando pelo Vasco na Série B, tem feito até uma boa Série A. O Lucas Freitas, zagueiro que joga pelo lado esquerdo, às vezes atua como lateral. O João Lucas, também é um jogador que faz um bom campeonato brasileiro para o padrão do Juventude. Ele que apareceu no Flamengo, defendeu também o Cuiabá, alguns outros clubes maiores aí de Série A têm interesse nesse jogador. O Everton, que é lateral direito, né? Normalmente jogava pelo lado direito, mas passou a jogar pelo lado esquerdo improvisado aqui, porque o desempenho do Alan Ruschel, por exemplo, não era dos melhores, e tem feito atuações bem corretas. No meio-campo, o Jadson é aquele mesmo, né, que teve passagem pelo Cruzeiro, jogou no Bahia, jogou no Botafogo, enfim, rodou por vários clubes, faz um bom campeonato brasileiro, tá? A gente deve reconhecer que lá no Juventude ele joga bem, ao contrário do que foi a péssima passagem pela Toca da Raposa. O Ronaldo, um volante que apareceu como base do Flamengo, um jogador muito promissor, não conseguiu se firmar por lá. Tava no futebol japonês, o Juventude repatriou e ele conseguiu ajudar bastante o time, né, nessa permanência garantida na Série A. O Nenê, com seus 43 anos, não é mais aquele jogador tão determinante, mas ainda assim teve aí números razoáveis nesse campeonato brasileiro. Em 27 jogos, 3 gols e 4 assistências. Poucos jogadores do Cruzeiro têm números melhores que esses, inclusive. O Lucas Barbosa, o meio atacante pela direita, faz um belo campeonato brasileiro também, 7 gols e 2 assistências na competição. O Eric Farias também é um ponta que conseguiu se destacar bem e aparecer nesses jogos decisivos. Ele deu uma assistência contra o Cuiabá e fez gol nas vitórias aí contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo, tá? Então é um jogador que tá num momento muito bom, o Eric Farias, a gente tem que ficar esperto com ele. E no comando de frente, o Gabriel Tagliari, que não é um jogador excepcional, não faz um campeonato brasileiro incrível, tem 2 gols aí na competição, mas acabou tomando a vaga do Gilberto, né? Ele mesmo, Gibagol, deve ser alternativa de banco, entrando no segundo tempo na vaga do Tagliari, tá? Que tem sido titular aí e consegue jogar bem, né? Coletivamente. Já o Cruzeiro do técnico Fernando Diniz, né? Se despedindo do clube, tem aí muitas dúvidas na escalação, tá? A verdade é que nós não temos muitas opções, né? Muita gente suspensa, enfim. Provável Cruzeiro: goleiro Cássio, zaga com Jonathan Jesus e João Marcelo, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique. No meio campo, os volantes Lucas Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira como meio atacante central, Gabriel Veron como meio atacante pela direita, Ramiro pela esquerda e Lautaro Dias no comando de ataque. Coloquei nessa disposição porque foi assim que o Cruzeiro jogou na última rodada contra o Palmeiras. A lista de desfalques do Cruzeiro é importante, né? Tem aí no departamento médico Vidalba, Barreal, Caio Jorge, Matheus Henrique, Juan de Neno, os suspensos Zé Ivaldo e Marlon. E as novidades no time: o Jonathan Jesus deve ser a escolha natural para formar a dupla de zaga ao lado do João Marcelo, até porque não tem Zé Ivaldo e nem Vidalba. William na lateral direita, Cássio no gol, na esquerda o Kaique, pela ausência do Marlon. No meio-campo, Lucas Romero volta após cumprir suspensão. O Lucas Silva deve seguir como titular. Matheus Pereira é o camisa 10. O Ramiro tem sido titular nessas últimas partidas com o Diniz, então deve jogar como meia direita, esquerda, enfim, deve ser titular. Gabriel Veron também, tá? Talvez a única opção ofensiva. E o Lautaro Dias tem jogado no comando de ataque, tá num momento muito ruim, né? Fazendo partidas muito abaixo aí da crítica. E é dúvida, né? Por aspecto físico. Ele falou após o jogo que tinha sentido ali dores musculares. Então o Lautaro a gente pode tratar um pouco como dúvida. Se não jogar o Lautaro, quais são as opções? O Diniz pode colocar o Tevez aqui no comando de ataque, o que eu acho que não faz sentido, inclusive, né? Ele colocou o Tevez algumas vezes aqui e o jogador não consegue se desenvolver bem, não é uma função natural para ele, né? É um jovem ainda, mas ele tem chassi de grilo, né, gente? É um jogador de velocidade. Acho que se o Lautaro não começar, faria sentido testar o Veron como atacante, né? Um falso 9, podemos dizer assim. E o próprio Tevez pode jogar aberto como um ponta direita. Essa é a função que ele tem mais familiaridade a fazer. Jogou o ano inteiro assim no Sub-20, inclusive. Pode jogar pela esquerda também, mas pela direita ele está jogando constantemente e com um bom rendimento. Uma outra hipótese: bom, Matheus Vital, o Diniz mesmo falou na coletiva, né, que ele iria jogar e só não participou por causa de uma amidalite. Se o Matheus Vital estiver recuperado, né, ele que está sendo especulado agora aí no futebol mexicano, vamos ver como que isso caminha.
Poderia ser uma hipótese também ele jogar com Ramiro e com Vital. Inclusive eu acho isso aqui até mais provável, tá? Ele bota o Vital como meia pela esquerda, o Ramiro como meia mais pela direita, deixando o Tevez no banco e o Lautaro talvez no banco também. Enfim, isso aqui são hipóteses bem realistas. E se você achou que ia faltar o cara a cara, achou errado, otário. Não tô chamando de otário não, isso é aquele memezinho, tá? Então vamos fazer aí um comparativo entre as prováveis escalações de Cruzeiro e Juventude. No gol, Cássio ou o Gabriel Vasconcelos? Acho que o Gabriel é um bom goleiro, a gente tá meio de bode com o Cássio por ter falhado na final da Copa Sul-Americana, mas contra o Palmeiras, por exemplo, o Cássio fez uma série de defesas importantes, depois falhou no segundo tempo, mas catou muito, né? Foram 8 defesas só na primeira etapa. Então aqui, até pelo número de gols evitados de cada um no Campeonato Brasileiro, vitória do goleiro celeste, ganha o Cássio. Na zaga, Jonathan Jesus ou Danilo Boza? O Jonathan jogou muito pouco, é difícil avaliá-lo, tá? E o Danilo Boza faz um bom campeonato brasileiro, assim, para as pretensões do Juventude, para as necessidades e para a limitação que o jogador tem, né? Então acho que é justo aqui a gente dar a vantagem para o zagueirão do Juventude. João Marcelo e Lucas Freitas. O Lucas Freitas também é um zagueiro, digamos assim, que está tentando se afirmar, né, no cenário nacional. Acho que o João Marcelo, apesar de alguma oscilação, é um jogador melhor. Então aqui vitória do zagueiro do Cruzeiro. Na lateral direita, o William ou o João Lucas? Acho que o William é um jogador melhor, tá? Inquestionavelmente, o João Lucas tem seu valor, apoia bem, mas o William é mais jogador que ele. Então, vitória do lateral do Cruzeiro. Entre Kaique e Everton, o Kaique não foi titular na temporada, a gente sabe disso, mas como eu citei, o Everton nem é da posição. É um lateral direito que tem jogado pelo lado esquerdo improvisado, é um cara que tem alguma qualidade, mas acho que tecnicamente o Kaique é mais jogador, tá? Então aqui ganha o Kaique no nosso time ideal. No meio-campo, Lucas Silva, Jadson, Romero e Ronaldo. Já começo deixando claro que dos 4, o que faz pior campeonato brasileiro é o Lucas Silva, tá? O quê? Não sei o quê. É o Lucas Silva o pior dos 4, acreditem ou não. O Jadson é aquele negócio, faz um bom campeonato brasileiro, tem bom número de recuperações de bola, disputas ganhas, mas aqui a gente entra com aquele famoso ranço, né, galera? Na boa, eu não vou ignorar o fato de que o Jadson teve uma passagem horrorosa pelo Cruzeiro e fez parte do elenco do rebaixamento. Então eu não vou deixar o Jadson no time ideal, sobrou Romero e Ronaldo, que são jogadores que fazem uma temporada ok, tá? Então essa vai ser a nossa dupla de volantes, Lucas Romero e o Ronaldo. Como aqui meio atacante pelo lado direito, eu tava até me apegando à questão dos números. O Lucas Barbosa tem uma participação em gol a mais, né? O Veron 6 gols e 2 assistências, o Lucas Barbosa 7 gols e 2 assistências. A diferença é que o Lucas jogou bem mais minutos. E eu acho que tecnicamente, ainda que a gente questione muito o Gabriel Veron, ele é um jogador melhor que o Lucas Barbosa, tá? Então eu vou deixar o Gabriel Veron no time aqui, mas eu vou deixar o Lucas Barbosa aqui porque tem uma consideração. Matheus Pereira ou Nenê? O Nenê já foi um jogadoraço, né? Jogou no mais alto nível do futebol brasileiro, europeu também, mas hoje o Matheus Pereira é um jogador melhor que ele, um dos melhores meias do Brasil. Então ganha o Matheus Pereira como camisa 10. Aqui Ramiro ou Eric Farias é até um pouco injusto, né? Porque o Ramiro não é um jogador dessa posição aqui. Enfim, mas o Eric Farias é um jogador que eu tenho gostado dele. Não é que eu queria ele no Cruzeiro, mas eu acho que ele faz um bom campeonato brasileiro. É um ponta chato de ser marcado, um jogador que eu vejo um bom valor, inclusive, tá? Então ganha Eric Farias como ponta esquerda. E no comando de ataque, entre Lautaro Dias e Gabriel Tagliari, eu me sentiria obrigado a escolher o Tagliari, tá? Aqui é vitória do Juventude, mas o Lucas Barbosa em algum momento jogou mais avançado ali como um falso 9, tá? E como o Gabriel Tagliari não tem um desempenho que merece muito elogio, eu vou dar uma roubada aqui, vou tirar o Tagliari do time e vou deixar o Lucas Barbosa aqui no comando de ataque, até porque ele tem 1,93 m, né? Pode jogar ali na referência. E se alguém achar ruim, a gente pode trocar isso aqui também. Bota o Gabriel Veron para jogar no comando de ataque e bota o Lucas Barbosa aqui na ponta direita. Dá na mesma, tá? Então, para mim, o time ideal, né, com essas prováveis escalações seria Cássio, Danilo Boza, João Marcelo, William e Kaique, Romero, Ronaldo, Matheus Pereira, Lucas Barbosa, Eric Farias e Gabriel Veron é o que temos para hoje. E para fechar, vou dar o meu palpite de forma calva, tá? Um prêmio para quem assistiu o vídeo até o final, né? Palpite de placar: Juventude 0, Cruzeiro 1. Gol do Cruzeiro sendo marcado por Matheus Pereira.
tá? Vamos aí, um simples, o básico do que for possível, tá? O Bahia faz uma graça ali, empata com o Atlético Goianiense, o Cruzeiro ganha do Juventude e bora pra Libertadores. Se gostou do vídeo, eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários pra dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse o técnico Fernando Diniz. Tô postando esse vídeo de forma gravada hoje, né, nesse sábado à tarde aí, e amanhã a gente volta a conversar após o jogo, tá? Não vai ter outra live, outro vídeo antes do jogo, não. Rodada completa do Brasileirão nesse domingo às 4 da tarde. E assim que terminar a partida, ali por volta das 18 horas, a gente entra ao vivo aqui no canal 6x1 para falar sobre o jogo, dar nota para os atletas, trocar uma ideia sobre essa última rodada do Campeonato Brasileiro, que está de fato promissora e interessante. Será que teremos o 13º caindo em dezembro? Não sei, seria muito divertido, mas é uma coisa... é um cenário bom demais para ser verdade, né? Que o Red Bull Bragantino faça a parte dele, ganhe seu jogo, né? Que aí o Atlético Paranaense vença, que o Fluminense consiga um pontinho, que no final das contas podemos ter uma rodada muito divertida, tá? Mas o mais importante, obviamente, é o Cruzeiro fazer a parte dele, ganhar do Juventude, né? E torcer para que o Bahia tropece. Combinações improváveis, mas não impossíveis, já que não fizemos o nosso trabalho corretamente o ano todo, agora a gente torce para os outros e contra os outros também, tá bom? Então, após o jogo, 18 horas, a gente conversa mais. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Deixa o like.